Pessoal, a gente já começa esse editorial chegando com informações novas sobre a CPMI. Teve uma decisão da Elisiane Gama, que é relatora, sobre a convocação de Bolsonaro. E a gente vai falar um pouco sobre essa pauta. Vamos falar também sobre o ministro Alexandre de Moraes e o caso Monark, que tem alguns desdobramentos novos. Enfim, muita coisa importante. Tarcísio de Freitas, que é alvo do Ministério Público. Muita coisa importante a gente vai discutir aqui nesse editorial com vocês. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Eu sei que hoje é difícil falar de política, eu sei que hoje é difícil, ver tanta coisa acontecendo e mesmo assim se manter forte nessa discussão. Mas não nos cabe outro caminho, a não ser entregar o jogo, e entregar o jogo não dá. Então, a gente precisa discutir, a gente precisa refutar o que é errado, a gente precisa entender o que é certo. É assim que a coisa funciona, porque infelizmente a política brasileira está no nível mais deplorável que eu já vi até hoje. E a gente precisa falar sobre isso, tá bom? Então bora acompanhar? Não esquece de se inscrever, dar o like, importante, isso ajuda muito o canal. E, se possível, dá uma força aí, compartilha também. E olha, confere se está inscrito, tá bom? Bora começar falando da CPMI? Pois é. A senadora Elisiane Gama, ela deu uma declaração hoje que corrobora com aquilo que a gente já tinha falado sobre o caso da convocação do ex-presidente Bolsonaro. Essa matéria aqui é da Gazeta do Brasil e eu sempre cito as fontes aqui, eu gosto de trazer as fontes e tentar acertar o máximo possível para não trazer qualquer informação que possa estar equivocada. É lógico que às vezes a gente erra, mas se a gente erra tentando acertar, porque aqui a gente não faz hora nenhuma qualquer matéria no intuito de trazer desinformação nem nada nesse sentido. O nosso intuito é te manter sempre bem orientado. CPMI de 8 de janeiro. Relatora diz que ainda não vê elementos para convocar Bolsonaro. Enfim, eles quiseram agora trazer o Walter Delgatti, o tal do hacker de Araraquara, né? Sempre que alguma coisa chega próximo às falas do Bolsonaro, chega próximo a tentar trazer alguma medida que possa criminalizar Bolsonaro, eles trazem para a CPMI. É o caso do Mauro Cid, enfim, foram vários casos que a base do governo trouxe aí em relação, inclusive, aos aliados de Bolsonaro, que muitos deles estão presos. O que a gente entende é que a relatora Elisiane Gama não quer trazer o Bolsonaro agora porque ela quer juntar mais provas, inclusive com o Walter Delgatti. Então, nós teremos, enfim, duas oitivas muito importantes para essa semana que se inicia, para a próxima semana. Uma delas é o repórter da Reuters. Lembra aquele caso do repórter que ficou tirando fotos, do repórter que apareceu tirando foto dos manifestantes, dos invasores mesmo, que são criminosos aqui, dos invasores. E também o Walter Delgatti, que, pelo que se parece, ele vai trazer delação premiada contra Zambelli. E Zambelli está cada vez numa situação mais complicada, a mais complicada. Bora falar agora sobre Tarcísio de Freitas. Matéria do R7, do Jornal da Record. E aqui, gente, é aquilo que eu já venho alertando para vocês. Abriu-se contra o sistema vem contra você. Ministério Público abre inquérito para investigar a gestão de Tarcísio por recusa de livros do MEC. Eu assino embaixo, eu parabenizo, eu acho que é brilhante a gestão do Tarcísio, em especial nessa decisão aqui. O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito na quinta-feira, ontem, para investigar a gestão de Tarcísio de Freitas por recusar o material didático, ideológico, pedagógico, né? Errei por querer, do Programa Nacional de Livro e Material Didático gerido pelo MEC, Ministério da Educação. O que o Tarcísio fez? O Tarcísio falou, olha, eu não quero o material didático que virá do MEC, uma vez que nós teremos aqui no estado de São Paulo uma linha própria de estudo, inclusive incluindo educação financeira em vez de educação sexual nas escolas. Aqui os alunos vão
aprender ofício, os alunos vão aprender bem e todo um material e um conteúdo preparado para que os alunos aprendam, efetivamente aprendam, vai ser implementado de maneira digital. Daremos acesso digital total aos alunos para que eles possam ter acesso ao material. Economia de dinheiro, economia de tempo, é bom para o meio ambiente. Nessa hora, o Ministério Público não está preocupado com a questão ambiental, né? Nessa hora, a quantidade de papel impresso com livros do MEC, muitas vezes superfaturados, essa hora não tem preocupação nenhuma, né? Aí tá tudo bem. Mas aí, eu reitero, é inovador, é inteligente e faz parte daquilo que o eleitor do Tarcísio desejava quando colocou esse cara à frente de São Paulo. Vamos lá, pessoal. A gente precisa falar sobre um ponto aqui interessante. Eu não quero que você deixe aqui no comentário, tá? Não deixa no comentário. Mas alguma vez você deve ter ficado pé da vida com o Lula, não é isso? E aí, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Até porque você tem que lembrar que, para eles, existe uma lei que funciona. Para outros, não. Polícia Federal prendeu um fazendeiro que ameaçou dar tiro em Lula no Pará. A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira um fazendeiro do Pará que teria ameaçado dar tiro no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que visitará o estado nos próximos dias durante a cúpula da Amazônia. André Luiz Teixeira tentou descobrir o hotel em que o presidente vai se hospedar em Santarém. Ele é apontado como um dos nomes vinculados à grilagem e ao garimpo com terras avaliadas em mais de 25 milhões. Enfim, o fazendeiro postou nas suas redes sociais. E Lula merecia um tiro, alguma coisa nesse sentido, o que é deplorável, é ilegal, é imoral, é um discurso torpe, é um discurso ridículo, mas é um discurso que quando é contra o Lula, quando é contra alguém de esquerda, a lei funciona. Por que eu estou falando? A gente acabou de falar sobre o caso de humoristas, né, humoristas que não têm graça e estão, incentivando abertamente o assassinato de pessoas, como é o caso do Luciano Hang, como é o caso daquele vídeo lá que eu mostrei para vocês. A gente está vendo estudantes também, né, de universidades federais gritando, saindo aos gritos, 4 ou 5 mil aos fascistas à ponta do fuzil. Ou seja, declarando guerra, que é morte das outras pessoas. Quantas vezes Bolsonaro foi ameaçado? Quantas vezes aconteceu em relação ao ex-presidente? Nada se tomou de medida. Quantas vezes agora o pessoal de esquerda faz contra o pessoal de direita e nada é tomado? Então, por que eu estou falando? Só por causa do cara aí, do fazendeiro que ameaçou o Lula? Não. Não me tome por isso. Eu acho deplorável. Mas é por essa matéria aqui, que é da CNN, e que é o Carlos Jordi que republicou. Eu acho que você precisava prestar atenção. A Polícia Federal, pessoal, já prendeu 30 pessoas que atentaram contra a integridade do presidente Lula. Uribe, atentar contra a integridade viria a ser o que exatamente? Preste atenção muito nessa fala, atentar contra a integridade. Tá? É muito importante que você preste atenção nesse trecho em específico. Ameaçá-lo nas redes sociais, presencialmente. É ameaçar nas redes sociais, é ameaçar presencialmente, presta atenção. Ou algum tipo de atentado público, como a invasão ao prédio da Polícia Federal. Certo. Essa informação eu obtive nesse evento que a gente mostrou agora com Matias Brotero, porque estava o delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A gente aproveitou na saída do evento, puxou para um cafezinho. Aquela perguntinha, né? Aquela apuração assim, que a gente quer nada. como tá, o dia tá bonito, não tá? E aí já mete uma pergunta. E a gente apura esse detalhe. Ele disse que desde a campanha eleitoral até hoje, 30 pessoas foram presas por atentar contra a integridade de Luiz Inácio Lula da Silva.
alguns pedidos feitos pelo próprio Andrei, porque quando o candidato não é presidente da República, quem faz a segurança dele é a Polícia Federal. E nesse caso, quem coordenava a segurança de Luiz Inácio Lula da Silva era o Andrei Rodrigues. E aí ele citou que é o último preso, há outros mandados ainda a serem cumpridos. Não são todos que foram cumpridos, mas o último cumprido foi na semana passada, que foi o jornalista Alan Frutuoso da Silva. A polícia... Então, é isso. Atentar contra a integridade de Lula. É subjetivo demais. O que é a integridade de Lula? Um dos comentários aqui me chamou a atenção. Eu nem sabia que Lula tinha integridade, mas não é meu comentário, tá? Mas estava aqui. A grande questão é, o que é atentar contra a integridade de Lula? Criticar a gestão dele e o governo dele é atentar contra a integridade dele? Ou criticar alguma característica física dele é atentar contra a integridade? Por que eu estou falando sobre esse ponto aqui, que muita gente não está dando atenção, mas vai passar a toque de caixa? Vai passar. É isso aqui. Carta Capital. Projeto de Lula prevê até 40 anos de prisão para quem atentar contra o presidente ou ministros do STF. Então, meu amigo, imagina só, se você atentar contra o presidente, falar que, sei lá, eu vou citar exemplos, não estou falando isso aqui não, falar que, por exemplo, o presidente Lula é um ditador, você está atentando contra a integridade dele? Neste caso, 40 anos de prisão é mais grave do que o crime de latrocínio no Brasil. Ou seja, roubo seguido de morte. Então, isso é muito arriscado, dá um poder tão grande para alguém que já mostrou que tem a sanha de prender. 30 pessoas já foram presas por atentar contra a integridade do presidente. Um deles é o Alan Frutuoso. É um repórter que foi preso recentemente agora. E até agora não se tem informações maiores sobre o Alan Frutuoso. Por fim, mas não menos importante, eu quero falar com vocês do caso do Bruno Ayub, que eu tenho certeza que você quase não conhece quem é Bruno Ayub, né? Monark, mais conhecido como Monark. É um podcast, tá? E assim, o cara fala besteira? Fala, gente, é indiscutível que ele fala besteira. Mas falar besteira é crime. Se fosse crime, eu vou te falar que tinha um monte de gente aí que não estava na política, não era presidente não, devia estar preso de novo, né? Falar besteira não é crime. Só que, se essa besteira não agradar os ministros do Supremo, aí se torna crime. Por que eu estou falando? Eu sou muito criticado, eu sei disso, tá? Sou criticado por quê? Porque eu sou um cara mais ponderado. Eu sou um cara que gosta muito de ouvir opiniões da direita e ouvir opiniões da esquerda. Eu sou um cara que gosta de, dentro do meu ponto de vista, das minhas análises aqui, ouvir os dois argumentos, para então tomar a minha decisão. E, às vezes, sim, pode ser que alguém da esquerda tenha um posicionamento coerente. Às vezes não. Exemplo, eu vou trazer para vocês o Joel Pinheiro, tá? O Joel Pinheiro, eu discordo de muita coisa que o Joel Pinheiro fala. Muita. Mas, entretanto, não todas. Olha só, ele deu um posicionamento sobre o caso do Monark. Tá? Muita coisa aqui a gente tem que prestar atenção, porque hoje ter coragem de falar contra aquela turma que é da sua bolha não é fácil, tá? Não é fácil. E olha que o Joel Pinheiro falou aqui. Traz multa Monark em 300 mil e abre inquérito para investigar o influencer. Gente, é evidente que o Monark está tentando cavar uma prisão para si. Mas isso não significa que o Alexandre de Moraes esteja correto em puni-lo. Ficou numa situação insustentável. O Monark tem um monte de opiniões totalmente idiotas, disso ninguém tem dúvida. Agora, qual o sentido? Por que motivo ele está sendo multado dessa maneira? Por que motivo ele está sendo impedido de falar nas redes até hoje? Toda opinião idiota agora está proibida nesse país? É claro que não. A questão é que o Monark conseguiu entrar num tipo de conflito com o Supremo que cada vez que o Monark dobra a aposta e o Supremo banca aquilo e bota mais sanções, mais multas, felizmente não prendeu, que é o que o Monark mais queria. Mas mesmo a multa está errada. E cada vez que o Supremo faz isso,
ele acaba justificando narrativas como a do monarca ou similares que colocam ele como um grande ditador nacional, que não são verdadeiras, mas que ele está agindo aqui com autoritarismo e arbitrariedade parece inegável. Aí, a minha pergunta para vocês é: então, Santo, por que você falou que você concorda com muita coisa do Joel e discorda de muitas? Por exemplo, o Joel acabou de falar que não acha que é verdade que há medidas autoritárias do Supremo. Mas, quando ele age fazendo medidas autoritárias, ele aumenta a narrativa de que ele é autoritário. É quase um paradoxo de Édipo aqui. Vocês entenderam? Deu para entender? Ou um navio de Teseu, paradoxo do navio do Teseu. Entenderam? Não? Vamos lá, vou explicar. Como que uma pessoa pode aumentar a narrativa de ser autoritário fazendo medidas autoritárias? Ele não aumenta a narrativa. Ele mostra quem ele é. Então, eu concordo do ponto de vista do Joel de que está errado. Eu concordo do ponto de vista que as medidas são autoritárias. Eu concordo do ponto de vista que há uma democracia relativa no Brasil, porque é relativa, porque só vale para um e para outro. Não. Mas, entretanto, todavia, contudo, não acho que é só a narrativa. Eu acho que é real hoje. Eu acho que é real que as medidas tomadas hoje, que as interpretações da lei e da Constituição vão de acordo com a cara do freguês. Esse é meu ponto de vista. Certo? E você, o que você acha sobre isso? Coloca no comentário. Bom, grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.